Salve galera, mais um podcast se iniciando, John Mike na área, e hoje estamos com uma pessoa super especial e temas que vamos abordar aqui sobre trilhas em Corupá, sobre as cachoeiras, sobre muita novidade para os jovens. Então eu queria apresentar para vocês a Eliane. Eliane, Olá. Queria que você se apresentasse para a gente. John, primeiro falar para você da satisfação de estar aqui no seu programa, no seu podcast, e dessa oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre a minha história, sobre a minha vida. Pois bem, eu sou Eliane Miller, eu sou filha de agricultores, eu sou casada com o Cleiton, tenho uma filha de coração, a Maria Eduarda, a Duda, e fui mãe aos 41 anos. Hoje eu tenho um nenezinho de 2 anos e 6 meses, que foi o maior presente que eu poderia ter recebido na minha vida. Uma vez que você é mãe, muita coisa muda na tua vida. As coisas têm outro sentido. Hoje o sentido maior está em ver o pequeno Heitor crescer, em acompanhar os passos dele e viver em família. A Eliane é uma mulher de 44 anos que trabalha há 20 anos numa empresa chamada Associação dos Bananicultores de Corupá. É isso mesmo que vocês ouviram. É uma associação que congrega mais de 300 famílias de agricultores, bananicultores. Para quem nos assiste, nós temos a banana mais doce do Brasil e do mundo, através de um projeto de indicação geográfica, que é o mesmo reconhecimento do champanhe, do presunto de Parma e do vinho do Porto. E esse projeto, que a gente desenvolve aí há 16 anos, ele fez com que Corupá fosse para as páginas internacionais. Levou nosso pequeno município a um patamar muito mais alto. Eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa associação. Eu tenho uma vida dedicada ao associativismo e a estas famílias. Sensacional, né? E agora eu queria falar um pouco sobre os patrocinadores do canal, né? Os patrocinadores, primeiro, não tinha como eu não falar da Mora Atelier Thai, né? Minha irmã, que ela faz patrocínio de canecas personalizadas, até já ganhei a minha aqui. Já ganhou o brinde ali. Então, se você quer adquirir qualquer caneca, bala, chaveiro, corre no primeiro link na descrição e acessa o contato no WhatsApp direto com a minha irmã. Também não tem como eu não falar da The World, que fez todo esse projeto acontecer. Então, queria agradecer a vida da The World, a vida do Alan, né, que também vende casacos sensacionais da The World. E agora eu queria falar um pouco, né, saber um pouco mais sobre como que é essa questão de mulher na política. A gente sabe que mulher vem ganhando um espaço muito grande na política, e como que é para você estar vivendo isso hoje? Eu sempre escutei uma frase, John, que dizia que o lugar de mulher é aonde ela quiser. E essa frase, ela tem feito cada vez mais sentido para mim, principalmente a partir do momento que eu me encaixo no mundo político. Dentro da associação onde eu trabalho, eu tenho um cargo político administrativo, eu sou diretora executiva. E quando você está frente a uma organização, você trabalha com os interesses dos seus associados. Então você defende essa classe. Eu esqueci de falar antes, mas eu sou filha de agricultores, de bananicultores, e foi vivenciando a vida dos meus pais árdua que eu tomei como meta mudar um pouco da realidade da minha região, da minha cidade. Eu aprendi a importância da política caminhando pela associação, quando na verdade a gente teve várias guerras, várias batalhas que a gente teve que enfrentar para defender o bananicultor. A política, ela é a arte do diálogo, da conversação. Você precisa procurar pessoas, buscar pessoas e defender os interesses dessa comunidade. Mulher é algo muito interessante, John, porque mulher, ela consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente consegue cuidar da casa, cuidar do lar, cuidar da nossa família. A mulher hoje busca seu lugar ao sol, quando ela se dedica a profissões que até então eram ocupadas somente por homens, né? E aqui estou eu hoje, no mundo político. Eu sou candidata a prefeita na cidade de Corupá, pelo Partido Liberal, pelo 22, e eu me sinto muito orgulhosa por ser mulher e principalmente por poder representar as mulheres e ser a voz delas
no mundo político. E eu desejo que cada vez mais outras mulheres venham e se engajem na política. Eu escuto muitas pessoas dizendo de que, eu não gosto de política. Bem, eu aprendi que nós fazemos política desde o momento do nosso nascimento. Quando a gente nasce, os pais escolhem um nome. E aí começa aquela conversa entre família. Vai chamar Joana. Mas eu acho que Maria é mais legal. Querendo ou não, você já iniciou um processo político. Quando você é um líder de classe, quando você é um líder de torcida, quando você vai organizar uma viagem com seus colegas de colégio, de faculdade, e você está à frente. Querendo ou não, a política é sinal de liderança. E por que não as mulheres também se engajarem nesse mundo? Então eu desejo cada vez mais que outras mulheres venham fazer parte da política. E eu me sinto extremamente orgulhosa em poder representá-las nesse momento. Meu Deus, sensacional, né? Já fez eu olhar de outra forma, de outro jeito a questão política, né? Assim, John, até porque eu acredito que a mulher ela tem uma visão diferente de um homem, né? A gente tem o homem como a ponta firme da casa, a pessoa da razão, que traz o dinheiro, né? Que traz o sustento. A mulher sempre foi a parte mais emocional, aquela que cuida da casa, aquela que cuida dos filhos e que conquistou seu lugar ao sol. Então eu vejo com muito bons olhos os exemplos políticos que a gente tem ao entorno do mundo, né? Angela Merkel, que é uma grande política conhecida, né? Então eu vejo assim que a mulher, ela tem uma pegada a mais. Sim. Que é justamente aquele olhar carinhoso sobre as pessoas. A mulher, ela consegue sentir a dor do próximo, ela consegue sentir a necessidade e ela sabe da vontade de fazer a mudança, né, de melhorar a vida do próximo. Você vê várias mulheres engajadas em projetos sociais, um número muito maior do que homens. Em contrapartida, dificilmente, ou eu não conheço uma mulher que esteja envolvida em escândalo de corrupção na política. Verdade. Ou seja, é uma outra visão. Então agora a gente eu queria fazer outra pergunta para ti, né? Ouvi falar que você já conheceu muito o Brasil e o exterior. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Então, John, isso é algo que poucas pessoas sabem da minha vida profissional, né? Eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa, extremamente corajosa. E eu sempre movi céus, mundos e fundos para alcançar aquilo que eu tanto queria para minha vida. Então, a palavra medo, ela nunca fez parte do meu vocabulário, desde criança, adolescente, né? E o que acontece é que uma associação de produtores de banana, eu nunca imaginei que ela iria me levar para tão longe. E, graças a Deus, eu sempre tive uma diretoria que sempre apoiou em todas as iniciativas que eu trazia para eles. E eles sempre faziam uma pergunta para mim: Eliane, por que você vai viajar? O que você vai fazer? E principalmente, o que você vai trazer? Então sempre ficou muito claro para mim que a associação em que eu trabalho, ela não dispunha de dinheiro suficiente para mim fazer o que eu queria. Então os meus diretores, como meus mestres, sempre me ensinaram que toda ação que fosse feita, eu teria que trazer o recurso. E com isso eu aprendi a escrever projetos, buscar apoio de multinacionais, empresas parceiras e pessoas da própria comunidade. John, com o título da indicação geográfica da banana mais doce do Brasil e das galáxias, eu me tornei palestrante profissional. Então eu passei a viajar o Brasil a convite de diversas instituições governamentais e não governamentais para contar a nossa história, como uma comunidade, uma pequena cidade no interior de Santa Catarina, fez com que uma fruta que está na mesa de todo consumidor, uma fruta comum, chegasse a patamares tão altos de reconhecimento quanto a sua doçura. E foi através da indicação geográfica que eu já proferi mais de 400 palestras pelo Brasil e pelo exterior, né? Eu conheço mais de 22 estados brasileiros. Meu Deus. E quando eu falo em países, eu conheço mais de 17 países. Muitos deles mais de uma vez. Por quê? Toda vez que tinha um congresso, que tinha algum seminário, algum evento de bananicultura, eu sempre tentei me encaixar e fazer parte. Para isso, eu sempre desempenhei dinheiro próprio na compra das passagens, porque eu sabia que a associação tinha suas limitações,
Mas eu sempre escrevi projetos e sempre fui buscar parceiros. Porque as empresas multinacionais, elas precisam sim dar a sua contrapartida para a sociedade. Então, eu conheci muitas coisas, conheci diversos projetos ao longo do mundo. E hoje eu me sinto preparada até politicamente para implantar em Corupá exemplos e modelos que eu vi fora daqui. Porque a gente não vai inventar a roda na política. Sim. O que a gente vai fazer é melhorar a vida das pessoas, gerir uma prefeitura e também trazer exemplos que acontecem lá fora e que podem ser implantadas dentro de Corupá. Então, a bagagem que eu tenho com as minhas viagens, com esses 17 países e mais de 22 estados brasileiros, é gigantesco e eu sei que eu tenho muito para contribuir com a minha comunidade e com as pessoas de Corupá. Meu Deus, sensacional. Eu sou um cara que eu amo viagens, né? O canal começou com um propósito. Né? Eu já morei fora, morei no Paraguai e na Bolívia. Legal. Né? Poucas pessoas sabem. E a partir da hora que eu fui para outro país, né? Eu falava que eu era um menino de prédio. A partir da hora que eu avancei e fui morar em outro país, parece que as escamas dos olhos abriu, né? E a gente começa a ver coisas que a gente não via, a gente sai da bolha realmente, né? Sim. Então imagina você conhecendo mais de 17 países, né? O que eu sempre falo assim, John, é que a gente é limitado ao espaço onde a gente convive, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre procurei fazer novas amizades, estar em novos grupos, desenvolver novas atividades, para que você possa miscigenar o teu grupo de amigos, porque quando você ensina algo, da mesma forma você aprende algo. Sim. Então, todas as palestras que eu dou, todas as localidades que eu visito, eu faço questão de chegar um dia antes na cidade, de conhecer uma propriedade rural com a qual eu vou trabalhar. Geralmente são produtores de café, são produtores de mel. E me agrada muito conhecer essa realidade das pessoas, para que quando você vai dar uma palestra ou conversar com a comunidade, você saiba o que aquela comunidade faz. Sim, porque o aprendizado, ele não vem simplesmente dos livros, dos cursos online. O aprendizado vem, acima de tudo, do convívio que você tem com as pessoas. Sim. Eu posso ler um livro, ou eu posso visitar um lugar e fazer um doutorado, porque o aprendizado é muito mais rápido. Então eu sempre falo, a pessoa que viaja, ela abre os seus horizontes e ela tem uma visão além do alcance. Além do alcance, é isso aí. Porque tu acaba conhecendo culturas diferentes, né? Tu acaba convivendo com aquelas pessoas, né? Tanto aqui no Brasil mesmo, né? Como você já conheceu vários lugares. Então você tem, assim, o conhecimento ainda mais, né? Profundo do que as pessoas realmente precisam, né? Isso, você ouve mais as pessoas, você passa a respeitá-las, sabe? Você deixa de lado qualquer artifício de bullying ou de menosprezar determinadas pessoas. Isso não existe mais. Sim. Você que morou fora, você sabe que quando a gente fala, eu conheço 17 países, pode parecer até arrogância. Mas nessas viagens, quanto estresse, quantos momentos difíceis a gente passa, quantas situações inusitadas que você tem que pedir ajuda, você tem que se dirigir às pessoas. Você morou fora e eu tenho certeza que você também passou por essas situações. Teve um momento da minha vida que foi extremamente importante, ainda na faculdade, aqui em Jaraguá do Sul, no Jangada, que eu fui selecionada para participar do projeto Rondon, que é um projeto a nível federal que trabalha em comunidades pobres. Então, a universidade escreve um projeto dentro dos cursos que tem na universidade e, sendo selecionada, ela faz um processo seletivo com seus alunos para participar do projeto Rondon. E eu fui agraciada por esse projeto. Então, eu lembro que eu participei do projeto Rondon na Bahia e que foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Porque a gente está habituado com o nosso ritmo de vida, com a nossa comunidade, né, com os nossos afazeres. Às vezes a gente reclama da vida que a gente tem. Às vezes a gente acha que não é feliz o suficiente. E quando você passa a integrar um programa desse, e você vê que realmente existe a extrema pobreza, que você realmente percebe que existem comunidades que não têm quase nada e que são felizes com o pouco que você tem. Então, no meu projeto Rondon, eu pude visitar a cidade de Cairu, na Bahia,
e que faz parte de um arquipélago, né, o maior arquipélago do Brasil. E quando a gente fala que nós temos problemas na saúde e nós precisamos de ambulância ou precisamos de vans e micro-ônibus, ninguém imagina o que é a saúde num arquipélago. Uhum. Quando a ambulância não é um carro, é uma lancha ambulância. Quando você depende da maré do mar para poder entrar com essa ambulância e visitar essas famílias. Eu, por exemplo, era muito contra o Bolsa Família. Porque eu olhava a minha realidade aqui, onde tem muito emprego disponível. Sim. E quando eu cheguei lá, eu pude verificar que aonde tem areia, nada cresce. Meu Deus. E aí você vê que a chuva é escassa. E você vê o povo da Bahia, lá de Cairu, saindo muito cedo para pescar, 4, 5 da manhã. E que quando eles voltam, 7, 8 horas da manhã, eles já cumpriram o papel deles, que é a pesca. E realmente, lá falta oportunidade. Lá falta emprego. É para eles que o Bolsa Família foi feito. Porque por mais que a gente não entenda, olhando a nossa realidade aqui, existem muitas pessoas pobres em situação de vulnerabilidade ao longo do Brasil. Sim. Então eu aprendi a respeitar as pessoas, a olhar o lado mais sensível quando você começa a participar desses projetos sociais. Para mim foi a melhor aula de vida que eu tive participar do Projeto Rondon. Sim. Também queria compartilhar que eu quando eu morei no Paraguai, foi algo social, né? Eu participei de um projeto missionário, uma escola missionária. Legal. Então a parte social me toca muito. Sim. Né? E ver a realidade realmente das pessoas, né? Ver que as pessoas realmente passam por necessidades, coisa que muitas vezes aqui na nossa cidade habitual a gente não passa, né? Não é a nossa realidade, né? Sim. E isso é realmente tocante, né? E até te parabenizar, assim, John, porque não é todas as pessoas que têm o interesse ou têm disponibilidade de participar de projetos sociais. Mas uma vez que você entra nesse mundo do projeto social, que você vê que realmente tem famílias que precisam de apoio, você sai com o coração aquecido. Sim. Né? Para nós é muito melhor poder ajudar e dar ao próximo do que ter que pedir e receber. Então, se eu posso ajudar, eu faço questão de ajudar e eu convoco assim a todos que nos assistem de que façam a sua parte social, deem uma minimizada na correria do dia a dia, que olhe para o seu vizinho, olhe para a pessoa que está ao seu lado, olhe para a casa do teu lado, porque muitas vezes tem pessoas precisando de uma conversa amiga, às vezes é de um alimento, às vezes é de um agasalho, às vezes é só uma conversa, mas a gente precisa parar para olhar para as pessoas que estão próximas, porque tem muita gente necessitando de auxílio. Sim. Eu costumo falar que essa frase eu aprendi, né? Estando em missões. Missões você faz onde você está. Né? E muitas vezes você não precisa ir lá para a África, você não precisa ir longe. Claro que tem pessoas específicas que vão ir, mas às vezes do teu lado, o teu vizinho está precisando. É isso, né? É uma gestão que quer cuidar de pessoas realmente, né? Justamente, eu sempre falo, né? A mulher tem um olhar diferente. O fato de ter encarado a política, né? A corrida eleitoral pela Prefeitura de Corupá é justamente pela vontade de cuidar das pessoas, de ser luz, de ser farol, de olhar que Corupá não é feita somente de obras, de estradas ou de pontes. Tudo isso é extremamente importante para a melhoria de vida de uma sociedade. Mas o que a gente precisa fazer hoje é olhar pelas pessoas. É isso aí. Eu queria aproveitar o momento, né? E eu gosto muito de Corupá, né? Já conhecia as cachoeiras, né? Porém, eu como jovem, me colocando no lugar, né? Eu vejo que Corupá ele precisa um pouco mais de atrativos, né? Eu queria saber se você tem algum planejamento para jovens, né? Na sua gestão, né? Sim. John, eu sou uma pessoa que veio do mundo analógico para o digital. A minha juventude ela aconteceu na Praça Central de Corupá, que era uma praça que tinha muitos canteiros verdes, com árvores altas, tinha sombra. E aonde aos sábados à tarde e aos domingos a gente se reunia em rodas de violão, né, para conversar com os amigos, para cantarolar, para
trocar uma informação de uma forma descontraída. Essa foi a minha juventude. A nossa juventude foi uma juventude de bailes, né, de festas de interior. Mas esse era um mundo analógico. E depois veio para nós um mundo digital. Sim. Eu passei por essas duas fases. Então eu entendo muito bem do que a juventude passa hoje e da necessidade que os nossos jovens têm, principalmente no que diz respeito ao lazer. Sim. A gente sabe que o celular está aí, a gente sabe que as pessoas se comunicam através das redes sociais, mas a gente precisa olhar para o jovem e fazer com que ele vibre novamente com o lazer. Hoje, eu acredito que lá 60% dos jovens, o lazer dele está ligado a passeios. Como você mesmo falou, Corupá é a terra das cachoeiras, nós temos a Rota das Cachoeiras, o parque, né? Que está em processo agora, novamente, de reabertura, onde uma empresa vai tomar a administração. E a gente espera que essa empresa que venha, ela profissionalize o turismo de Corupá. Eu imagino que muitas pessoas queiram subir a Rota das Cachoeiras, e como são 3 quilômetros, né, para subir e descer, e isso dispensa muita energia, bons joelhos, né, boa forma para que isso aconteça, que as pessoas mais idosas talvez não consigam subir a rota. Então eu espero que a empresa que venha para Corupá, ela possa trazer a tecnologia virtual, né, os óculos virtuais, para que aquela pessoa que não possa subir, mas que o jovem suba, que o pai e a mãe subam, mas que o idoso possa ficar lá embaixo e fazer todo esse trajeto com óculos de realidade virtual. Eu espero que a inteligência artificial esteja presente dentro do turismo de Corupá. E, John, Corupá não tem só 14. Corupá tem mais de 70 cachoeiras catalogadas. Então, nós sabemos que a nossa genética está no turismo também de aventura. Mas quando eu falo em lazer, nós temos no nosso projeto 2 parques, que é o Parque Linear, em Corupá, e também o Parque das Famílias, que é um terreno que está anexo ao prédio da prefeitura, que no passado já foi utilizado pelas famílias para fazer piquenique, para tomar banho de rio, e que ali a gente quer desenvolver aquele local para que seja um momento em que o jovem possa no final de semana se encontrar e fazer a sua conversa, a sua roda de bate-papo. Mas hoje Corupá não tem sequer um ônibus intermunicipal no final de semana que possa trazer esses jovens a Jaraguá do Sul. Sim. A gente sabe que a juventude, ela quer passear no shopping, né? Ela quer comer algo diferente, ela quer assistir um cinema no final de semana. Verdade. E a falta do intermunicipal acaba dificultando. Então nós precisamos retomar esses horários. Quando a gente fala em lazer, a gente... quando jovem, quando adolescente, eu tinha a criatividade muito em alta. Então eu era aquelas meninas que escrevia poemas, que escrevia versos, que escutava música e viajava, que lia livros. E eu sempre fui fascinada pela fotografia. E um ponto que me chama muita atenção é que hoje nós não temos mais cursos de fotografia de uma forma efetiva para quem está ali no 2º grau. Sim. E se nós tivermos os cursos, nós podemos também fazer concursos. E eu acho que o espetáculo da fotografia está justamente no olhar por trás da lente. E a gente precisa voltar a explorar a música, a dança, o teatro, ter um lugar onde os jovens possam se reunir. Eu me preocupo muito com a juventude porque eu já fui jovem. Sim. E quando a gente fala em jovem, a gente não pode pensar só no lazer, mas a gente tem que pensar que a gente precisa prepará-los principalmente para o mercado de trabalho. Sim. Então nós precisamos ter cursos profissionalizantes próximos dentro de Corupá. Nós precisamos buscar parcerias junto com universidades que queiram trazer cursos para dentro da cidade. Sim. Nós temos os nossos colégios municipais que à noite estão vagos, nós temos o equipamento operacional e nós precisamos fazer com que o jovem tenha oportunidade a cursos de faculdade. E por que não, né, conversar com uma empresa de transporte e verificar uma forma de, através da prefeitura, também auxiliar no transporte daqueles jovens que querem vir a Jaraguá à noite estudar no Senai, no Senac, e até fazer a faculdade, né? Eu acho que a responsabilidade do poder público tá aí com o jovem. Realmente se envolver e buscar alternativas tanto no quesito de profissionalização quanto no quesito lazer.
E esse é um compromisso que eu e o Loacir assumimos com Corupá. Sim. Meu Deus, sensacional, né? Já tô querendo ir pra Corupá, hein? Vamos lá, John. Sempre cabe mais um. Queria que falasse um pouco sobre a questão mulher, ela edifica o lar, né? A mulher sábia, ela edifica o lar, a tola destrói, né? A Bíblia diz. O que significa essa frase, né? Esse versículo para você? Eu sou bem sincera em dizer que eu tive uma maior compreensão dessa frase a partir do momento que eu comecei a acompanhar a Michelle Bolsonaro, né? Onde ela falava, que ela fala até hoje, que uma mulher, ela edifica o lar, edifica o bairro, edifica uma cidade, uma mulher sábia. Mas mulheres sábias juntas edificam uma nação. Meu Deus. E essa frase, para mim, ela é muito forte, porque nós somos de uma época em que o homem, ele comandava o lar, né? Ele é a razão, ele é a força, né, da casa, e ele comandava. Até mesmo na política a gente percebe que o pai pedia para a esposa votar em tal candidato, assim como os filhos também seguiam a vontade dos pais. Hoje, em pleno ano de 2024, John, eu percebo que as mulheres, elas criaram autonomia. Elas estão dentro de casa, sim. Elas cuidam do lar, elas cuidam da família, dos filhos. Elas trabalham porque elas buscam seu lugar ao sol. E hoje elas também se envolvem na política. Sim. Então eu acho que uma mulher sábia, ela consegue gerir todas essas demandas de uma forma fenomenal. Porque ela é mulher, porque ela tem o toque do carinho, o toque do amor, o carisma. Ela consegue ter um olhar mais aguçado. Então eu desejo que cada vez mais a mulher, ela ocupe realmente o seu lugar, porque como eu falei lá no começo, né, o lugar da mulher é aonde ela quiser, né? E se ela quiser ficar em casa, tá tudo bem. Se ela quiser trabalhar, tá ótimo. Ela pode sim e deve se aperfeiçoar, buscar cursos de faculdade, buscar posições mais altas dentro de cargos de empresas. Hoje nós temos mulheres que trabalham como motorista de carreta, nós temos mulheres que estão na medicina, nós temos mulheres que fazem engenharia mecânica, nós temos até mulheres que são mecânicas de carro. Em Corupá, eu lembro de uma mulher que faz muito tempo que eu não encontro ela, mas que eu gostaria muito de encontrar novamente, é a Ita. Ela até gravou para mim uma música no passado, há 4 anos atrás, e que quando eu conheci ela, eu conheci por ela ter ganho um festival da canção em Corupá. Porque ela tinha uma voz muito bonita. Sim. Mas quando eu fui conhecê-la pessoalmente, eu descobri que ela era servente de pedreiro. E essa é uma profissão que me chama muita atenção, porque ela é dominada por homens. Sim. É muito comum você encontrar pedreiros e serventes homens, mas mulheres foi a primeira vez. E eu lembro que eu senti muito orgulho dela, porque ela foi uma mulher que me ensinou que o lugar de mulher é onde ela quiser. Sim. E se ela quiser ser auxiliar, servente de pedreiro, ela também pode. Então, se a Ita estiver nos assistindo, Ita, eu levo sempre a tua história com muito amor e carinho no meu coração. Sim. Que legal. Eu ando acompanhando, né, o seu trabalho ultimamente e as suas caminhadas, né? E eu queria saber um pouco sobre algo que te marcou nessa caminhada, uma pessoa que você encontrou, uma palavra que foi dita, né? Algo que te marcou nessas caminhadas, nesse olho a olho com as pessoas, né? Queria que compartilhasse alguma experiência que talvez te marcou assim muito. John, quando a gente vive no nosso mundinho, na nossa casa, no nosso lar, no meio dos nossos amigos, da nossa família, a gente não imagina que tantas pessoas precisem de ajuda. Eu não imaginava que Corupá tinha tantos casos de vulnerabilidade como eu tenho encontrado nos últimos dias. Uma história que me marcou muito aconteceu na semana passada, quando eu visitei uma casa de 3 mulheres, aonde a sogra cuida da nora, que por um tumor no cérebro está cega, perdeu a visão há 4 anos, e ainda ela tem uma filha de 11 anos. E essa mulher que perdeu a visão,
ela foi abandonada pelo esposo. E aquelas 3 mulheres, a avó, a nora e a neta, passavam uma situação de extrema vulnerabilidade. E elas não sabiam como falar o momento difícil que elas estão passando. Então eu acho que aquilo ali foi uma das cenas que mais me marcou, né? Por serem mulheres, por estarem lutando por algo, porque cada um de nós que está aqui está lutando por algo, cada um tem a sua luta, né, pessoal para transpor. E eu acho que aquele episódio marcou muito, e por isso que eu peço para as pessoas que elas olhem para quem está ao seu lado, porque muitas vezes o que as pessoas mais precisam é nada mais, nada menos do que uma boa conversa. Quando eu falo num episódio que marcou muito a minha vida, durante agora essa campanha política, eu acho que foi o próprio convite do governador, do Jorginho Melo, né? Porque eu moro numa cidade de 16 mil habitantes, no norte de Santa Catarina, e quando vieram me chamar para ter uma conversa com o governador, porque ele gostaria que eu fosse ao PL, eu me fiz a pergunta durante muito tempo, por que eu? Né? Porque entre tantos candidatos, o Jorginho Melo escolheu conversar com a Eliane. E quando eu estive frente a frente com ele, eu senti muito orgulho da fala dele em dizer que ele não me conhecia, mas ele ficou conhecendo a minha pessoa através da boca de outras pessoas. Sim. E ele sabia das minhas batalhas e das minhas guerras frente à importação de banana, frente à defesa do setor, né, da bananicultura e da minha comunidade. E eu acho que isso é um motivo de muito orgulho. E se eu posso te dizer algo que me dá orgulho realmente, é a minha família, as raízes da onde eu vim, né, de vir da terra, de vir da agricultura e de hoje estar aqui falando em nome deles também. Sim, meu Deus, sensacional. É muito importante ver, né, essa conexão com o povo, né? Sim. É o que realmente o povo precisa, né? Pessoas que olhem pelo povo. Sobre isso, principalmente existe um grupo muito forte, que é o grupo de mães, né? Você é mãe. Sim. Eu queria que você compartilhasse como que é a experiência de ser mãe e quais projetos ou algo que você tem referente a isso, né, para esse público específico. Então, eu acho que o projeto das mães ou do cuidar das mães tem muito a ver com o propósito da própria mulher, né? Quando a gente fala que o lugar de mulher é onde ela quiser. Vou te falar que muita coisa mudou na minha vida depois que eu fui mãe. Sim. Eu nunca tive um sonho, um desejo grande de ser mãe. O meu trabalho sempre foi extremamente importante na minha vida. Até porque eu viajava muito, eu tinha diversas batalhas, então eu sempre fui muito aguerrida, muito forte e dona dos meus pensamentos. Eu nunca tive medo, eu sempre tive muita coragem. O Heitor, ele veio por acaso. Eu falei que se um dia eu fosse mãe, seria pelo acaso. O acaso chegou e hoje eu estou apaixonada pelo acaso, que é o meu filho de 2 anos e 6 meses. Eu também passei a entender a frase que diz que a luta de uma mãe é a luta de várias mães. Sim. Porque com 45 dias, o meu neném ficou 24 dias internado. Então eu tive o meu bebê entre a vida e a morte. E eu também dependi do sistema de saúde pública. Então eu sei o quão importante é para uma mãe ter um sistema de saúde sólido, principalmente quando a gente fala em pediatria. Sim. Porque o maior tesouro que uma mãe pode ter é o seu filho. E hoje eu falo que não é mais por nós que nós lutamos, e sim pelo futuro deles. Então, quando eu entro no assunto das mulheres e da violência doméstica, John, que é um assunto muito sensível, muito complicado. Quantas mulheres sofrem caladas, né? E quando uma mulher ela passa pela violência doméstica, por trás dela existe uma família que também sofre. Então não são casos isolados. E que a gente precisa desenvolver dentro da nossa comunidade artifícios que venham para fortalecer essas famílias e essas mulheres. Um lugar de amparo, aonde a gente possa recebê-las, conversar com elas, ter ajuda psicológica. Muitas vezes a gente vai precisar ter ajuda financeira. Sim. Porque como o homem é o responsável por trazer o alimento para dentro de casa, na maior parte das vezes,
a gente vê que elas ficam muito fragilizadas e elas passam a aceitar a violência para a proteção dos seus filhos. Em conversa com a doutora Marilisa, que é a vice-governadora do estado de Santa Catarina, ela nos contou sobre a Sala Lilás, que ela montou através de um projeto, e até que ela aderiu à política pelo fato de ela querer ser ouvida e poder fazer projetos com as mulheres. Então eu acho que nós precisamos sim ter um olhar aguçado com as mulheres, com as famílias, saber de que sim, existe a violência doméstica e nós precisamos e vamos trabalhar no nosso governo, eu, Loacir, num espaço onde a gente possa receber essas mulheres e elas possam ter um apoio psicológico da melhor forma possível, porque nós estamos aqui para cuidar das dores da nossa comunidade. Sim. Meu Deus, sensacional. Fala muito bem a Eliane, né? Meu Deus. Fala até demais às vezes, né, John? Eu queria aproveitar, né? E queria saber para a construção disso tudo, né? De todos os projetos, precisa vir verba da parte superior, né? Do Estado. E o teu partido, ele tem como trazer essas verbas? Quantas pessoas mais ou menos tem no seu partido que pode trazer essas emendas, né? Sim. Essa é uma parte da minha história também, que a gente não conversou, né? Mas que eu faço questão aqui de frisar. Eu nasci dentro do Partido Progressista, do PP. Né? Os meus pais são PP, meu pai foi prefeito na minha cidade, foi vereador. O meu tio também foi vice-prefeito, foi vereador. E eu hoje faço parte do PL, do Partido Liberal, do partido do nosso governador, do Jorginho Melo, que tanto nos orgulha. E eu aceitei o convite dele justamente, John, por pensar na minha comunidade. Não existe coisa pior para um político eleito do que ser órfão de partido. Meu Deus. Porque você tem um partido, mas muitas vezes você não tem a força que necessita para trazer o recurso e as verbas para dentro do município. Então, quando eu fui conversar com o governador, eu fiz um simples cálculo matemático, né? O PL hoje ele tem 11 deputados estaduais, 6 federais, um senador, o nosso governador e a nossa vice-governadora. Ou seja, nós somamos aí um time de 20 pessoas de Santa Catarina ligadas ao Partido Liberal. Hoje a arrecadação de Corupá para o ano de 2025 é de 100 milhões. 50% disso é folha de pagamento dos funcionários da prefeitura. Hoje a prefeitura tem aproximadamente 680 funcionários. É a maior empresa de Corupá e que precisa entregar um serviço eficiente para a comunidade. 25% da arrecadação do município nós precisamos obrigatoriamente investir na educação e 15% no mínimo na saúde. Ou seja, dos 100 milhões, 90 já está fadado a ser utilizado nessas 3 áreas. Educação, saúde e pagamento de folha de pessoal. Sobra para nós 10 milhões, mas a saúde gasta muito mais do que 15. A saúde chega a gastar 30, ou seja, nós já temos um déficit de 5 milhões. E como é que a gente vai fazer os projetos de Corupá acontecer? A pavimentação, a construção de pontes onde são necessárias, a melhoria da educação, de projetos sociais. É buscando o apoio político desses deputados estaduais, federais e senadores, né, que quando vem coligado com o PP, que faz parte da minha coligação, o Loacir é do Partido Progressista, conosco também está o Republicanos, que é o partido do governador de São Paulo, Tarcísio, né, que muito nos orgulha. É através dessas pessoas que nós vamos trazer o recurso que nós necessitamos para fazer os projetos de Corupá acontecerem. Eu poderia chegar aqui e prometer 1001 coisas. Sim. Mas se eu não tiver uma fonte de recurso para trazer a verba, eu não consigo fazer. Então, quando eu migrei para o PL, foi justamente pensando na minha comunidade, na benfeitoria que eu poderia estar fazendo ao buscar essa força do Partido Liberal para dentro de Corupá. E, para conhecimento de todos, né? Na semana passada, Corupá recebeu a visita do governador. Sim. Foi ali que eu tive a certeza de que eu tomei a decisão certa
em ir para o PL e de que realmente o Jorginho ele está comprometido com o município de Corupá, né? Porque entre tantas cidades no estado, ele escolheu Corupá para visitar. E isso muito nos orgulha. Verdade, né? Sensacional. É raro um governador como esse, né? E escolher justo Corupá. Isso. Né? Para você ter uma ideia, John, faziam 10 anos que um governador não pisava em Corupá. Né? Então, você ter um governador que de toque de caixa já se preocupa com Corupá e visita Corupá, mostra que sim, Corupá está nos planos dele. Sim. Tu vem da parte da agricultura, né? Sim. Então, é algo muito forte. O empreendedorismo, né? Que eu queria abordar também como tema. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouco sobre a agricultura. Quais os benefícios, o que pode acrescentar ainda mais para os agricultores? Agricultura para mim em Corupá é uma veia latente. Eu venho, né, da agricultura. Eu nasci na roça e sou pé no chão. A lembrança que eu tenho de infância, John, que muito me orgulha, era quando eu ia para a roça com os meus pais e nós tínhamos apenas uma zorra, que é um trenó que não tem rodas, né, mas que desliza pela prancha, né, puxada sempre por cavalos. E eu lembro que meu pai e minha mãe não tinham aonde me deixar, porque na área agrícola não existe creche. Então eu ia meio período para aula e o outro meio período eu ia com eles para a lavoura. Eu levava os meus brinquedos, a minha mãe estendia uma toalha embaixo do pé de jabuticaba e ali na sombra da jabuticabeira que eu ficava brincando com as minhas poucas bonecas, porque eram tempos muito difíceis. Depois, com o passar do tempo, veio a carroça de roda, depois a gente veio com veículos 4x4, né? As picapes movidas a gás, que na época eram proibidas, as Toyotas, Bandeirantes. Tinha até um ditado da Toyota que dizia que quem não tem estrada tem Toyota, por causa da tração 4x4, né? E hoje a gente tem o privilégio de subir nas mesmas montanhas onde se encontra a produção de banana da minha família, com Toyotas Hilux 4x4. Ou seja, muita coisa evoluiu. Sim. Mas justamente a minha batalha frente à agricultura e junto à associação foi porque eu vivenciei as dores da minha família. Até tem uma história muito interessante, aonde tem 2 episódios da minha vida que me fizeram ter a certeza de que eu queria lutar pelos agricultores. O primeiro foi de que o comércio da banana ele é muito informal, ele acontece na ponta do bigode, né? As compras acontecem hoje através de WhatsApp, através do telefone. Mas a gente nunca teve uma nota promissória, geralmente a nota de produtor fica com quem compra, então são eles que destacam, não é o produtor. E o meu pai vendeu a fruta e não recebeu o pagamento. E o meu pai saiu de casa para cobrar. E eu não sabia se meu pai voltava para casa ou para o presídio, se ele vinha vivo ou se ele vinha morto. Porque ele saiu muito enfurecido para cobrar um dinheiro que era dele, porque estava quase faltando comida na nossa mesa. E um outro momento onde o meu pai compra uma carga de fertilizantes para fertilizar a lavoura, e como a gente produz em montanha, ele joga esse fertilizante e vem uma enxurrada no final do dia e acaba lavando todo o fertilizante. Então o que estava na montanha desce para as áreas planas e a gente perdeu cerca de 30 mil reais em fertilizantes pela enxurrada, pela chuva. E meu pai chorava. E por que eu conto isso? Porque essa minha história é a história de centenas de famílias, não só de Corupá, da região norte de Santa Catarina e de todo o Brasil. A gente sempre fala que o produtor ele tem uma empresa a céu aberto e que ele está propenso, né, a um vendaval, a uma geada e até mesmo a uma enxurrada. Então a gente trabalha com a incerteza do clima e do tempo. Por isso o carinho. E quando a gente fala em agricultura, o agricultor ele precisa de muito pouco, ele pede muito pouco. O que ele pede é que tenha estradas, que tenham pontes, né? Que tenha acesso à casa, um trabalho porteira dentro, onde algumas máquinas da prefeitura possam fazer uma terraplanagem, onde ele possa ter um açude. Ele precisa de pouco, mas ele precisa de atenção. Porque se a roça não planta, a cidade não janta. Então nós precisamos olhar com um olhar mais carinhoso, não só pelos produtores de Corupá,
mas por todo produtor de alimentos do Brasil. Porque ali existe uma riqueza muito grande, existe agricultura familiar, existem pessoas plantando para poder colocar a comida na mesa de cada um dos consumidores. Meu Deus. Cara, é sensacional esse cuidado com os agricultores, né? Sim. Como você já veio dessa área, né? Pra ti até é uma lição a mais, tu já sabe o que vai ter que fazer, né, para beneficiar, né, essas pessoas, o que pode ajudá-las, né, Isso, a evitar essas percas, né? Sim. E até, John, tem uma passagem muito interessante de que recentemente Corupá descobriu que é produtora de café especial. Nós temos hoje a nossa produção alicerçada na banana, na produção de plantas ornamentais, arroz, palmáceas e também gado de corte, né? Mas recentemente a gente descobriu a produção de café especial, quando um professor do Instituto Federal aqui de Araquari veio a Corupá através de um projeto, junto com a Universidade de Boco, né, na Áustria. A gente recebeu um pesquisador de engenharia natural. O que é engenharia natural? É você usar coisas da natureza para minimizar desbarrancamentos, para minimizar a erosão do solo, para minimizar a erosão causada pelo rio, pelas águas, né? E ele veio fazer seu projeto aqui na nossa região e isso nos dá muito orgulho. E esse professor, andando em Corupá, ele percebeu que alguns dos produtores tinham no fundo de quintal pés de café. E em conversa, a gente descobriu que algumas famílias produzem o seu próprio café. O café que a gente está tomando aqui na xícara que você nos presenteou, né? Eles fazem em casa. E é o saber fazer, o processo. É uma cultura com mais de 100 anos também. E aí esse professor, muito intrigado com essa produção, ele coletou o fruto do café, fez todo o processo e mandou para o Instituto Federal da Bahia. E ao realizar os testes, a gente alcançou pontuação 82, ou seja, para ter café especial precisam de 80 pontos e Corupá conseguiu 82 pontos. Meu Deus. Então hoje a gente sabe que a gente não precisa muito, não precisa de projetos audaciosos. Sim. O próprio produtor rural ele te mostra o que é possível, né? Através dos pesque-pagues que tem no cultivo da tilápia, um fator gigantesco, né? É muita força. Eu, naturalmente, sou apaixonado pela tilápia. Eu considero o melhor peixe que existe, até comparado com o peixe do mar, de que a tilápia ela tem um poder econômico muito forte na nossa região e a gente precisa apoiar esses produtores, né? Então, o produtor mesmo, ele sabe o que fazer, como fazer, e a gente precisa só ter um olhar carinhoso com essas pessoas. Sim. Eu gosto de tilápia porque tem uma grande fonte de proteína. Dos peixes, eu adoro tilápia. Nós temos em Corupá alguns pesques-pagues, né? Que além de produzir o peixe, você pode pescar. E além disso, ainda eles se servem pratos à base de tilápia. Ou seja, além da criação do peixe, a gente ainda pode conviver com a gastronomia local, que é muito interessante também. Muito interessante. E o tempo foi passou muito rápido. A gente vai encerrando por aqui, né? Primeiramente, eu queria agradecer a tua presença. Para mim é uma grande honra, né, te ter aqui no meu podcast. Queria que você deixasse uma mensagem, né, para finalizar, para a gente encerrar, né, no dia de hoje. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo você. Então, John, primeiramente eu queria te agradecer em especial pela oportunidade de estar aqui no teu programa. O que você faz é fantástico. A comunicação é algo que é muito importante, né? E que a gente sabe que é o calcanhar de Aquiles de muitas empresas, de muitas prefeituras, de muitas sociedades. Sim. Então, muito obrigado pela oportunidade. Agradecer a sua irmã aqui, né, da Amora, é isso, né? Pelo presente, dizer para ela que eu gostei muito da minha foto, muito obrigado do fundo do coração, agradecer cada um dos seus patrocinadores que fazem com que isso aqui aconteça, né? Eu queria falar a todos que nós estamos num momento muito decisivo, né? São momentos da eleição. Nós, no próximo domingo, nós vamos escolher, então, quem vai governar as nossas cidades. Pedir principalmente aos jovens de que eles se comprometam com as eleições e de que sim, que vocês vão às urnas para votar.
porque as eleições desse ano, elas são extremamente importantes. Primeiro porque ela vai nortear as eleições de 2026 do nosso presidente da República, dos nossos governadores, senadores, deputados estaduais e federais. Então agora nós estamos na disputa municipal, prevendo a disputa federal. Dizer também a todos que nos assistem de que, por favor, não vendam seus votos, de que analisem o currículo dos seus candidatos, analisem o plano de governo, o projeto dessas pessoas para o seu município, para a sua região. E dizer que muito me orgulha ser mulher, estar concorrendo. Eu sou uma das poucas mulheres do norte de Santa Catarina aqui que está disputando o cargo de prefeita. Creio que uma das mulheres mais jovens, né, que busca a prefeitura, e dizer de que o nosso compromisso com Corupá e com a sociedade, meu e do Loacir, é justamente cuidar das pessoas. Então eu conto com todos vocês que no próximo dia 6 a gente vá à urna e escolha aí o 22, né, o partido de Jair Messias Bolsonaro, como próximos governantes de Corupá, para que realmente haja mudança e para que a gente possa cuidar das dores da nossa população. Valeu, pessoal. Obrigado.